Bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado milhares de pessoas e com certeza você será impactado. Então assista até o final e já vai chegando e vai dando like aí, que com certeza Deus vai falar com você. Deus tem algo para fazer na sua vida neste programa. Pastor Luciano, seja bem-vindo mais uma vez no nosso programa. Amém, glória a Deus. Uma honra estar aqui novamente para compartilhar tudo que o Senhor tem feito. Espero poder ser útil na vida dos telespectadores aí do maravilhoso, né? Podercast, que já tem abençoado, incendiado, saciado sede e fome dos famintos do Senhor aí por todos os lados desse Brasil e até fora do Brasil, né? Graças a Deus. E para você, o pastor Luciano participou do nosso programa Podercast número 75. Essa é a segunda vez. Lá no 75 ele conta o testemunho dele muito forte, da busca dele com o batismo com o Espírito Santo. Com certeza você vai aprender muito. É só ir aí na playlist podcast completo e procurar o número 75. Podercast número 75, que você vai ouvir, assistir esse programa que foi uma benção. Então, assista, quando acabar esse, assista o programa 75. Glória a Deus. Pastor Luciano, nós combinamos de falar nesse programa sobre o ministério de cura, né? Que Deus usa a vida do pastor. Como foi a sua primeira cura? Glória a Deus. Antes da gente começar, né, eu também quero fortalecer o pedido do pastor, né? Que vocês curtam, que vocês comentem, perguntem bastante, compartilhem com pessoas que vocês querem que também sejam despertados para esse ministério, sabe que tem chamado e que talvez estejam ainda travados, mas a gente conta aí com a ajuda de todos os irmãos para a gente conseguir alcançar mais pessoas, tá bom? Então, a primeira vez que eu fui, que eu vivi o processo de cura, né? Durante meus 20 anos, eu ouvia falar, né, igreja, né, assim, que Deus curava, tudo, aquela coisa de pregação, né, que se prega tudo que Deus cura, e eu ouvia assim, tal, Deus curou, mas é aquela coisa, né, a pessoa vai para casa e, sei lá, passa por um processo médico e tal. Agora, durante os 20 anos de convertido, né, eu ver alguém ser curado instantaneamente dentro do culto, eu nunca tinha visto. Então, isso para mim não existia, né? Até o momento aquilo não existia assim, ouvi falar que aconteceu com alguém, mas eu presencialmente eu nunca tinha visto. Então, assim, você vê como que estava escasso ainda, né, o ministério de cura dentro das igrejas tradicionais. Eu vim de uma escola de igreja tradicional, pentecostal tradicional, então a gente via muito mover profético, né, de revelações, visões e tal, mas parte de cura muito raramente, né? Eu acredito que deve ser a realidade de muitos que estão nos ouvindo aí. E um belo dia, eu estava numa campanha no monte, e sabe aquela oração que você faz para o Senhor, assim, que da sua alma, né? Fala, Senhor, eu sei que o Senhor tem mais, sabe? Talvez vai ser a oração que alguns de vocês já fizeram, né? Aquela coisa de você ver as coisas na Bíblia e falar, poxa vida, parece que só aconteceu na Bíblia, a gente não vê, a gente fala, é diferente, né? Você falar de Deus e você andar com Deus, né? E aí tem até uma história que fala assim, se a gente fosse perguntar para Abraão, falar assim, Abraão, fala para nós sobre escatologia, fala para nós sobre angiologia, explica para nós a trindade, explica para nós o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo. Abraão ia falar assim, eu não sei, mas eu tenho uma coisa, eu ando com Deus. Então, assim, o que você quer? Saber sobre Deus ou andar com Deus, né? Então, a gente precisa saber sobre Deus, mas muito melhor do que saber sobre Deus é andar com Deus, né? Verdade. E aí você anda com Deus, você vê as operações dele, né? E aí, tava num dia desse no monte, numa campanha, e eu fiz uma oração com a minha alma, dizendo pro Senhor que eu queria mais dele, que eu sabia que existia e que eu não tava vivendo, né? E aí, acabou aquele monte lá, umas 3 horas da manhã, voltei pra minha casa, e aí com fome e tal, peguei um negócio na geladeira,
liguei o celular e comecei a ver um vídeo, né, de um general de Deus, do Ronaldo, né, do Ronaldo Drogovic. Ele tava ministrando cura. E aí eu olhei aquilo e fiquei assim, falei, meu Deus, existe isso? E aí eu comecei a ver um vídeo atrás do outro, durante aquela madrugada, eu fui dormir, mas virei a madrugada vendo ele. E vendo os vídeos e tal, não sei o que, fiquei vendo aquilo, né? E fiquei impactado e louco. No outro dia, fui falar com a minha esposa, falei, olha, eu vi isso aqui, acontece e tal. Fica aquele negócio incendiado dentro de mim. E aí, nos decorreres dos dias, eu comecei a falar, meu, eu preciso conhecer isso, preciso ver isso. Mas, enfim, beleza. E aí, me programei para fazer uma viagem, um mês para frente, e para conhecer, né, o ministério dele. E aí levei uma turma comigo, chamei uns 4 doidos, 4, 5 doidos, que era do monte com a gente. E aí se preparamos para fazer essa caravana, coisa que a gente nunca tinha feito. Só que do inteirinho, entre a oração que eu fiz e o dia da viagem, a gente continuou subindo monte. E aí aconteceu uma coisa, nesse tempo, meu filho ficou doente, meu bebezinho ficou doente. Ele tinha 2 anos, né? Hoje ele tem 4. Ele tinha 2 anos de idade. E aí ele ficou muito doente. E aí a doença dele foi piorando. E aí eu fiquei... Como eu tava vendo essas coisas, eu comecei a falar, poxa, vou começar a orar, né? Pra Deus curar. E assim eu orava e nada acontecia. Meu filho não melhorava. E aí eu ficava chateado. E aí ele foi piorando, piorando, piorando a cada dia. E aí eu fiz tudo, pastor. Tudo que você imagina. Tudo que eu tinha lido, visto, fiz. Expulsei a doença, confrontei, destruí, agradeci pela cura, louvei, sabe? Mas nada dava certo e meu filho só foi piorando. E aí, até que ele foi parar na UTI do hospital. Com 2 anos, né? E aí, eu fiquei nesse processo tentando buscar Deus aí, aguardando um milagre. E ele só foi piorando, né? Aí chegou um dia... Ele já devia estar uns 10 dias, uma semana, 10 dias no hospital. E aí a minha esposa, eu tenho essa foto até hoje no meu celular. A minha esposa mandou uma mensagem pra mim, o meu filho com um cano aqui, ó, colocado. E ela mandou uma mensagem assim pra mim, olha, falou assim, Lu, tudo que eu temia aconteceu. O meu filho veio parar na UTI e tem um procedimento aqui que chama sucção, não sei o que lá, que é pra puxar o sangue que tá dentro do pulmão dele. Ele tava com aquela oxigenação de sangue muito baixa. Ele tava respirando muito pouquinho, não conseguia respirar direito. O pulmão dele tava muito cheio e tinha até sangue no pulmão. E aí tinha que arrancar sangue, catarro, tudo, né? E aí ela me mandou aquela foto, um menininho de 2 anos, todo amarrado na cama, né? Com um negócio aqui no nariz e um cano na boca. E aí um tubo mais ou menos desse tamanho assim, com um monte de sangue dentro que tava arrancando de dentro dele. E aí ela falou assim, vem pra cá porque eu não tô aguentando. E aí eu, assim, desesperado, eu pensei, eu vou buscar Deus. Eu preciso buscar Deus porque eu não vou resolver. Eu não tenho o que fazer. E aí eu tava, na hora que ela mandou essa mensagem, ela mandou uma mensagem de novo, eu já estava descendo, pisando no monte, descendo do carro e pisando no monte. E ela falou, vem pra cá. E aí eu fiquei na dúvida entre entrar no monte pra orar ou fechar a porta do carro e ir até o hospital. Pensei, fechei meus olhos, não tinha nem palavra, pastor. Porque eu não sabia mais o que fazer. E eu tava fazendo a obra do Senhor, direitinho, sabe? Buscando o Senhor em santidade, não tinha pecado, não tinha nada, essas coisas. Só que eu não tava entendendo um processo de Deus. E cuidado, às vezes você pode achar que tem coisas que é só pra você sofrer, mas entenda, né? O Senhor está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle de nada. E nesses momentos nós achamos que Ele perdeu o controle ou que a gente tá sozinho. Mas é nessa hora em que os demônios estão olhando pra nós, os anjos estão olhando pra nós, o céu está de olho em nós, em qual vai ser a nossa resposta. E aí eu peguei e falei pra minha esposa, falei, Marcela, se eu for até aí, eu vou resolver muito pouco. Mas eu vou falar com o Senhor, eu vou falar com Deus agora. Eu vou rasgar meu coração na presença dele. E ele pode resolver, ele pode agir, eu não posso. E aí ela entendeu
eu nem esperava isso, eu achei que ela não fosse aceitar. Mas o Espírito Santo confirmou no coração dela, ela falou, isso, faz isso então. Fica aí, clame ao Senhor e depois outro dia, amanhã você vem, depois você vem. E aí eu entrei no monte. Era um horário que tinha poucas pessoas, não era aquele horário cheio, né? E aí eu entrei, pastor, e eu fiquei com a foto no meu celular, eu fazia assim, ó, lá dentro. Com a mão, a foto do meu filho e mirando pra cima e falava assim, olha aqui, Senhor, como é que o meu filho tá. Faz um milagre. E aí eu comecei, né? Chorando, não tinha palavras, não tinha oração bonita, não tinha versículo bíblico, era só lágrimas e tentando entender o que estava acontecendo. Enquanto eu tô assim, pastor, com o celular pra cima, pedindo um milagre pro Senhor, tinha mais 3 pessoas no monte naquele momento. 2 mulheres e um varão. O varão tocou no meu ombro e falou assim, pastor, tem como o senhor orar pela irmã ali? A irmã tá doente. Ela precisa de uma cura. Aí eu falei... Aí dentro de mim, falei, ah, meu Deus. Não é possível que eu tô ouvindo isso, não. Eu quebrado, não tinha nada. Zero de fé, zero. Não tinha fé nenhuma. Zero de fé, triste. Esperando, falei, aí veio dentro de mim, né? Que tudo aquilo. Falei, quem tá precisando de oração aqui sou eu. Pensando comigo, né? Mas não falei nada. Falei, quem tá precisando de oração sou eu, quem tá precisando de milagre sou eu. Eu tenho certeza que o meu problema é maior que o dela. Que eu tô com um menino de 2 anos na UTI lá, correndo o risco de morrer. Mas eu não falei nada. Eu falei, amém. Baixei minha cabeça, saí do meu lugarzinho que eu tava, fui pro meio, pra onde as irmãs estavam. E aí, pastor, coloquei a mão na cabeça da irmã, e aí saiu o Luciano, o pai, né? E entrou o Luciano, homem de Deus ali, né? E aí eu comecei a orar, esqueci o meu problema e entrei ali na ministração. Passou uns 10 segundos eu tava com a mão na cabeça dela e eu nunca tinha vivido aquilo. Simplesmente sem a gente esperar por nada, pra quem não acredita no cair, tá? Pra quem não acredita no cair, que acha que a gente empurra, a mulher apagou na minha frente, puf, no meio do barro, no meio da terra, de um jeito assim que eu falei, meu Deus, patifou. Aí eu pensei, será que é demônio? O que é aquilo? E aí ela ficou no chão, eu não sabia direito o que fazer, nunca tinha vivido. Não tinha costume de Não tinha. Eu não tinha vivido nada, eu só tinha visto vídeos. Eu tinha visto vídeos no YouTube. E aí aconteceu na minha frente, eu sem entender nada. E aí ela caiu ali, eu também não entendia, pensei que era demônio no primeiro momento. Falei, pronto, capeta, né? Deve estar endemoniada. E fiquei lá e tal, meio tentando entender, coloquei a mão na cabeça dela de novo e tal. Daqui a pouco a mulher levanta e fala assim, tô curada, não tenho mais nada. E começou a pular de alegria. Não tô sentindo mais nada, não sei o quê. Aí a gente começou a se alegrar também. Eu e o varão que tava do lado, nós começamos... Era conhecido dele, parente dele. A gente começou a se alegrar, saltando de alegria na presença do Senhor e tal. E aquela coisa, aquele júbilo. Nós nunca tinha vivido aquilo, vendo que o Senhor tinha curado a mulher. Aí ele pegou e falou assim pra mim, ela tava com hérnia de disco. Ela não tava nem conseguindo descer do carro pra poder entrar no monte. Tá aí pulando aí, ó. Aí nós ficamos tudo aleluiado lá. Tal. E aí a outra irmã que tava do lado pegou e falou assim, irmão, eu também tô com uma enfermidade no útero, essas partes de mulher assim, eu não sabia, não me lembro direito. E aí ela falou, ora por mim também. Aí eu falei, tô aqui mesmo, coloquei a mão na cabeça dela, daqui a pouco, puf, também. Falei, capeta de novo. E aí, mesma coisa, não era capeta nada, não era demônio nada, era o poder de Deus entrando dentro dela com uma unção de cura e eu não sabia. E ela levantou da mesma forma, eu não tô sentindo mais nada, tô curado. E nós ficamos tudo doidos lá, os 4, pulando no meio do mato, no meio das árvores, sabendo que o Senhor tava ministrando cura. Só que teve mais um detalhe, muito legal. A segunda mulher era uma profeta do Senhor. E aí, assim como a unção vem para curar, a unção também vem para ativar os dons. Então, aonde tem unção junto com o profeta, é a conexão perfeita. E aí, a mesma unção que entrou dentro dela para curar, foi a mesma unção que ativou o dom profético dela. Enquanto ela estava pulando, ela apontou o dedo na minha cara e falou, assim diz o Senhor. Hoje você está recebendo dons de cura, dons de discernimento de espírito sobre a tua vida. E o seu filho que estava lá, o Senhor está te tirando hoje.
O Senhor está entrando com cura lá. Eu vou tirar de lá, vou cuidar e vou trazer são e salvo para casa. Aí eu caí de joelho, nós começamos tudo a chorar. Aí o menino, mais ou menos que sabia mais ou menos da minha situação, começamos tudo a chorar na presença de Deus e foi uma glória tremenda. E assim foi a primeira vez que eu fui usado em cura. Onde depois eu fui entender, né? Dessa maneira tão poderosa. Foi a primeira vez que eu fui usado em cura. Foi desse jeito, meio sem saber, meio sem entender. Sem crer. Meio sem crer, meio sem força, meio sem fé, né? Mas foi muito glorioso e não tem como esquecer esse dia, né? É muito legal. Muito forte. E quais as curas que marcaram o seu ministério, as curas mais impactantes? Teve algumas coisas que a gente viveu. Tem muita coisa, né? Não dá pra gente falar tudo que impacta a gente muito tempo, mas uma coisa que eu queria até falar, até antes de entrar nas curas que me marcaram, até porque essas me marcaram bastante, é que assim, você vê, o Senhor ali, ele me moldou, ele me quebrou ali. Foi uma faculdade aquele dia. Um aprendizado em reconhecer quem ele é. E saber que foi um processo para eu receber aquilo. Se eu não tivesse ido para o monte, se eu não tivesse buscado o Senhor aquele dia, eu não teria vivido. Então teve um processo ali para eu aprender a acreditar e confiar no Senhor e saber que eu era sempre dependente dele. Então ali, como eu falei aquela vez lá no último podcast, né? Você passa por um rompimento. Tem fases da sua vida em que você será testado. E se você for reprovado, você vai voltar de novo tudo para trás, até viver de novo e ter uma outra oportunidade de passar por aquela avaliação. Que é igual uma prova de escola. Você passou por um processo, um tempo de aprendizado, você não sabe direito, mas o Senhor está mandando aquela prova para você. Aquele dia foi uma prova para mim. E aí você tem que preencher ela direitinho para você poder passar de ano e subir de nível. E a partir daquele dia, né, depois que eu saí de lá, passei na igreja lá, passei na igreja, o povo estava orando por mim e pela minha criança na igreja, tava o povo tudo fechado de joelho na igreja. E eu cheguei lá, acabei com a oração de todo mundo, falei, o Senhor já fez tudo, pode levantar, meu filho já vai estar curado. E eu vivi a primeira cura da minha vida, o Senhor curou o povo lá no monte, o povo ficou tudo doido na igreja. E aí passou ali, na mesma noite ele já começou a ter melhoras, e acho que passou 2 dias ele já teve alta. Aí foi só um processo de melhora, do mesmo jeito que a irmã declarou, aconteceu. Então, assim, que fique assim essa lição aí pra todos nós, né? Que quando às vezes você tá passando por um processo de escola, não é pra você morrer. É pra você passar. É pra você vencer o ciclo. É pra você romper coisas novas. E foi inevitável, pastor. Assim que eu passei por isso, aí o Ministério de Cura nunca mais parou. Foi só a primeira, aí depois foi uma atrás da outra. Aí foi uma atrás da outra sem parar. Aí ativou de vez. E aí tem as curas, né, que marcaram a gente, né? Acho que cura... eu deixei um versículo aqui, ó. Êxodo 15, 26, diz assim, eu sou o Deus que te sara. Né? A expressão Jeová Rafá, né? O Senhor que cura, tá nesse versículo aqui. Então Deus tem o propósito de cura, né? Sempre. Então, uma coisa que sempre marca a gente é a pessoa vomitar câncer, né? Vomitar câncer é forte, né? A pessoa vomitar câncer marca a gente, então eu já tive esse tipo de experiência, né? O Senhor primeiro me falou que ia me usar dessa maneira e depois aconteceu na minha vida e é sempre impactante, assim. E também é um tipo de coisa que não dá pra você postar, não dá pra você marcar, não dá pra você colocar vídeo disso. Então a gente vive e fica pra quem tava presente. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê, né? Teve uma experiência também muito interessante que aconteceu também no monte. Eu sou muito de monte, viu? Gosto muito de monte, mas eu também gosto muito do quarto de oração, né? E eu tinha um dia tava lá, eu não sabia quem era, tinha um bispo lá. Era um bispo. E ele tinha uma enfermidade que eu nem sabia, eu nem conhecia ele, não sabia de nada. Aí tava lá no meio do povo lá, tudo escuro, um monte de gente lá, umas 30 pessoas lá no monte. Aí vem o meu irmão lá, e meu irmão pastor Misael, e falou, ó, vai orar pelo bispo ali. Ele tem uma enfermidade, ele vai lá orar. Eu não sabia nem o que era, pastor.
Só que sabe o que ele tinha? Ele tinha uma úlcera na perna de 20 anos. 20 anos ele com aquele negócio na perna dele. Eu não sabia de nada. Às vezes é bom você não saber, né? O cara tá 20 anos com o negócio. O cara é um bispo. Já passou em tudo quanto é lugar. Quem sou eu, né? Um monte de homens de Um Deus monte de homem orou. de Deus já deve ter orado. Aí o cara tá aqui. Eu nem sabia. Aí beleza. Aí fui orar. Aí tal, comecei. Coloquei, o senhor creio, tal, não sei o quê. Aí ele pegou e já jogou um balde de água fria em mim. Aí ele pegou e falou assim, ó, você vai orar, né? Eu falei, vou orar. E eu tava cheio, ele tava cheio de fé, tava... E aí ele falou assim, só que é o seguinte, meu, eu tenho uma úlcera de 20 anos. Eu falei assim, mas o senhor crê? Creio. Eu falei, então pode ser de 50, não tem problema. O Senhor cura. Aí ele, amém, amém. Mas ele é aquele amém assim, né? Aí fomos, oramos e tal. E aí úlcera não é um negócio que... Na hora, né? E aí a gente orou tal, passou. Quando passou uns 15 dias, 20 dias, ele me chamou pra pregar na igreja dele. Aí quando foi pra pregar na igreja dele, ele contou o testemunho lá na igreja dele. Falou, ó, esse moço aí que tá vindo pregar aí, ele orou pela minha perna. E eu tinha uma úlcera que eu tinha 20 anos, eu tinha dificuldade de andar. Eu sempre gostei de fazer natação, não podia mais fazer natação, porque acabava toda com a água da piscina, feria, machucava, né? E ele falou, desde o dia que ele orou, nunca mais. Eu encontrei ele depois, já passou anos já. Ele falou, nunca mais eu tive isso. Então foi 100% curado. Então isso também me marcou por ser um homem de Deus, por ser tanto tempo, né? Uma doença de 20 anos, né? 20 anos. É muita coisa. E tem um versículo que eu separei para falar disso, que é Tiago 5,14, que diz assim, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, serão perdoados. Então, a oração da fé faz diferença, né, pastor? Faz diferença. E aí, a gente também teve uma experiência de um cego, um irmão que tinha praticamente, acho que 20% ou 10%. Um olho ele enxergava e o outro não, lá no monte. E a gente também orou por ele, e ele também chegou, assim, muito... perdido, imagina, cara, tudo escuro, né? Já tem dificuldade. E aí foi difícil pra ele entrar no monte, tudo, mas ele o tempo todo falando, não, o Senhor vai me curar. Ele já tinha ouvido o que o Senhor tava fazendo lá. E aí ele entrou e a gente orou por ele lá. E quando ele saiu, eu tenho o vídeo no meu canal também. Deixa eu ver. Esse aqui eu tenho o vídeo no meu canal dele, saindo e ele falando, tô enxergando tudo. Glória a Deus. Ele subindo o pedacinho do monte ali, falando, o pessoal abraçando ele. E aí, por bondade do Senhor, né, ele permitiu que a gente pudesse colocar as mãos no olho dele e o Senhor restaurou a visão dele, né? Foi tremendo esse dia também. Tremendo. Aí eu deixei um versículo aqui sobre cegos, né? Diz assim, Isaías 35:5. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destamparão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E tem algo aqui que, quando você pastoreia, né? Quando você cuida de pessoas, tem muita gente com problema de mágoa. Boa. E o perdão traz cura. E às vezes tem gente que está doente fisicamente e às vezes falta de perdão, não é isso? É, acontece. Acontece bastante. E é difícil a gente conseguir colocar isso na cabeça das pessoas, porque as pessoas não conseguem conectar isso. Elas acham que doença é doença, perdão é outra coisa, o Senhor quer me curar e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não sabem que quando se trata de cura, tanto física quanto da alma, né? As duas. Se tiver a questão da falta do perdão, a questão de mágoa, rancor, ira, ódio, isso com certeza vai atrapalhar e muito, e pode ser que a pessoa não receba. Acontece da pessoa não receber. Acontece da pessoa receber e no mesmo dia perder a cura. Você já deve ter visto isso. É porque alguma coisa na emoção dela não foi tratada. Então a gente confronta ali. No mundo físico acontece, mas aí depois, como ela não resolveu a causa, que é o que está levando isso, é o coração dela, então aquela enfermidade acaba voltando. Eu já vi casos de pessoas que se decepcionaram com Deus. Olha só a falta de conhecimento. A pessoa foi curada, e aí ela perdeu a cura. E aí ela pensou, então Deus não me curou nada. Ela ficou decepcionada com Deus e desviou da igreja. Porque não tem um ensino, né? O conhecimento, né? E a palavra do Senhor fala, né?
Oséias 4:6, né? O meu povo erra porque lhe falta conhecimento. A maioria fala desse versículo. Mas aí o versículo 7, ele fala uma palavra bem dura, que poucos falam. O Senhor fala assim, ó. Porque vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeitarei vocês, como meus sacerdotes. Olha que forte. Então assim, você rejeitar aprender com um homem de Deus, com uma mulher de Deus que já sabe, que já se move. Porque Deus vai me ensinar, sabe? Sozinho. E Deus não faz isso. O Senhor apenas dá comandos para nós. A gente tem que pegar esse comando e executar passos para viver o propósito, né? E aí a gente fica nessa que o Espírito Santo vai ensinar tudo. E é verdade, a gente sabe. Os profetas que ouvem o Espírito Santo podem perguntar, pô, você que é profeta do Senhor, você sabe que você ouve comandos do Espírito Santo. Filho, faz isso. É isso, e acabou. Ele não fala como você vai fazer isso. Filho, vai lá e dá um abraço na ciclana. Aí você vai lá e você não sabe o que vai acontecer. Ele não fica falando, um abraço assim, depois você fala isso, fala aquilo. Ele não sabe nem o que ele vai falar. O profeta, ele chega lá, você que é profeta vai se familiarizar com o que eu estou dizendo. O profeta chega para entregar e muitas vezes ele não tem o conhecimento completo daquilo que ele vai falar. Ele tem uma palavra. E na medida que ele fala uma palavra, o Senhor dá a segunda palavra. Na medida que ele fala a segunda palavra, o Senhor dá a terceira palavra. Então, o reino de Deus, como Hebreus 11:6, se move pela fé. A fé agrada o Senhor. Quando você se move pela fé, agradou o Senhor, ele te entrega o segundo conteúdo. Agora, se a pessoa fica esperando vir tudo de uma vez para ela ir, ela não vai. Então, o Senhor vai dando sempre alguns toques, né, a respeito disso. E aí, quando a gente compreende o poder desse perdão, teve uma situação interessante que eu não me esqueço dessa ministração de cura. Era uma senhora e ela já tinha vindo receber oração comigo com relação a perder, né? E ela tinha recebido a cura na hora, ela foi embora para casa. Quando chegou em casa, ela perdeu a cura. Só que qual que a culpa é de quem? De Deus. Do ministro ou de Deus, né? Nunca de Deus ou é o pastor? Do pastor, ou é o pastor que orou mal feito, orou pela metade. Orou fraco, não foi oração forte, quem eles falam, né? A oração forte e a oração fraca. Então, aí coloca isso, né? Aí eu fiquei sabendo que voltou, né, a enfermidade dela. Aí eu falei, poxa, e aí a gente que vai questionar, né? A gente fica assim, meu Deus, e aí, né? E aí a gente vai aprendendo, pesquisando por que acontece isso, aquilo, vamos aprendendo com o Senhor, né? E com os ministros, homens de Deus. E aí, o que aconteceu? Ela acabou voltando com a enfermidade, fiquei sabendo e ficou elas por ela. Falei, eu não vou falar mais nada, né? Continuei a minha vida, fui orando por outras pessoas, o Senhor foi trabalhando, curando ali, curando aqui. Um belo dia ela voltou, de novo com o mesmo problema. Ela falou, olha, eu tô com esse problema aqui ainda, e aquela vez você orou, saiu, mas depois voltou e tal. E o meu problema é assim, eu tenho uma dor muito grande aqui, é bursite, alguma coisa assim. E o meu braço eu só consigo levantar até aqui. Então, os serviços da minha casa, de pendurar um negócio, de, né, colocar uma roupa e tal, eu não consigo fazer, porque o meu braço só vem até aqui. Aí eu falei, amém. Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, pergunta pra ela se ela já liberou perdão. Aí eu fui e perguntei pra ela, a senhora já liberou perdão? Aí ela, lógico que eu liberei. Já liberei perdão, sim, não tem mais nada, já tá tudo liberado. Aí o Espírito Santo falou assim, então fala pra ela liberar agora. Fala pra ela fazer agora na tua frente. Aí eu peguei e falei pra ela, falei, então agora a senhora, já que a senhora já liberou mesmo, o que tem a senhora fazer, né, comigo, né? Então aqui, dá a mãozinha aqui pra mim. Peguei a mão dela, olha aqui no meu olho. Fala o nome do fulano. Aí ela, fulano de tal, eu libero, perdão, tal. Aí, na hora que ela começou a falar isso, pastor, ela começou a chorar. Ou seja, não tinha liberado por completo. Se ainda mexia com as emoções dela, é porque ainda não estava liberado por completo. E quando ela começou a chorar, e terminamos a oração, aí tal, esperei ela se acalmar, eu falei, então, agora a senhora estava falando que a senhora não consegue mais levantar o braço, né? Então vamos orar. Ela, eu não consigo levantar o braço. Aí fez assim, ó. Aí ela já foi curada imediatamente, só de liberar o perdão. Não precisou oração mais. Olha o poder do perdão. Ou seja, a cura já estava dada, só que faltava ela resolver o emocional dela. E nós tivemos essa experiência e ficou muito claro para mim o poder disso.
muito claro e muito forte numa experiência ali na frente de todo mundo, né? E não precisou orar mais nada. Não teve oração. Tem um pastor lá na Argentina que ele é muito usado em cura nas cruzadas dele. Não, ele é muito usado na libertação, mas tem em cura também. E aí ele diz que 70% das curas físicas, que tem um momento lá na cruzada que ele fazia, o momento do perdão. Ele ensinava sobre o perdão e chamava para frente, vem aqui perdoar, tá? E aí diz que naquele momento que as pessoas estavam liberando o perdão, era curado fisicamente. Já começava. Já começava. Exatamente. Antes mesmo de orar, de tudo, no liberar o perdão. Então você que está enfermo aí, às vezes está enfermo porque ainda não perdoou de fato. Libera o perdão que talvez vai ter cura física, cura Glória a emocional Deus. e espiritual para sua vida. É verdade. Libere perdão, não guarda aí no seu coração. E já começa agora, né, pastor? Começa Já agora. começa agora, já pensa na pessoa, já libera, porque daqui a pouco nós vamos orar por cura e você já pode receber aí o teu milagre, em nome de Jesus, já entendendo esse processo. Só para você saber, para você achar que não fique nas minhas palavras, Salmo 103, verso 3 diz assim: é ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Percebe que perdoar as iniquidades e sarar as enfermidades está no mesmo versículo. Porque está conectado aí. Então isso é fundamental e é um conhecimento que as pessoas não têm. E aí ela se frustra porque ela não é curada, mas ela não sabe que o problema é o coração dela, que está sujinho. É verdade. Né? E aí precisa de humildade para poder fazer esse tipo de quebrantamento aí e perdoar, liberar perdão e entender que o perdão tem muito mais a ver com você do que com a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa não perdoa por causa disso, né? Ela olha assim para outra pessoa e fala assim, mas ela não merece, né? Aquela pessoa não merece, olha o que ela fez comigo. Mas o perdão não se trata do outro, se trata de você. Quem tá sofrendo é você. Quem tá com peso espiritual, ou enfermo, ou triste, ou com ferida na alma, depressão, tristeza, é você que tá. Então, é você que precisa liberar o perdão e tirar isso tudo do teu coração. É uma coisa muito interessante que o Senhor me revelou. Você vê que a oração do Pai Nosso, de Mateus 6, né? Ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. No meio da oração ele fala isso. Aí, beleza. Quando termina a oração, ele só repete uma coisa. Porque se perdoardes os pecados, os seus também serão perdoados. Jesus podia ter repetido, falar do pão de novo, podia ter falado do livramento de novo, podia falar de livrar da tentação de novo, podia ter falado de qualquer coisa. Mas a única coisa que ele repetiu depois da oração do Pai Nosso foi, porque se vocês não perdoarem os pecados, vocês também não serão perdoados. Porque isso é muito importante. E sem perdão não tem cura, sem perdão não tem libertação, sem perdão não tem cura da alma, não tem, você está devendo, tem coisa presa no mundo espiritual. Então isso é muito forte e é pouco ministrado isso, né? Mas muito legal também o que o senhor falou aí da ministração do homem de Deus lá na Argentina, né? É verdade. E pastor, no seu ministério de cura, você ganhou ferramentas, não sei se a palavra certa é ferramenta, mas uma equipe, vamos dizer assim, equipe angelical, equipe de anjos, que até que faz cirurgias. Conta aí como é isso que está acontecendo, acontece no seu ministério. Sim. Foi uma coisa assim meio, como que eu posso dizer, fluiu, né? Aconteceu, eu não tive muito aprendizado sobre anjos, né? Que nem que o senhor falou aí, né? Ficou um negócio, que a equipe, né? A equipe é extraordinário, né? Já estou pondo bastante, né? E realmente, né? É assim que a gente se sente, né? Realmente parece que a gente tá em equipe sempre, estamos acompanhados, né? Parece que é extraordinário isso. Aonde a gente vai, a gente sente a presença deles, escuta os comandos, sente o cheiro deles, sente o vento deles. Então, tem sido extraordinário. E tem um testemunho, né? Que foi a primeira vez que eu ministrei a cura pelos anjos, né? E eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo. Muitas coisas o Espírito Santo também nos ensina ali, né? É uma coisa que o apóstolo Ricardo ensina. E é interessante, às vezes as pessoas perguntam assim, qual que é o meu ministério? Qual que é o meu chamado? Né? E aí ele responde assim, você vai descobrir o seu ministério, o seu chamado trabalhando, fazendo.
Não vai ser alguém que vai olhar pra você e vai falar, ó, seu ministério... Porque até isso pode até acontecer, a pessoa saber o teu chamado. Mas uma coisa é o outro saber, outra coisa é você mesmo ter a convicção do que Deus te chamou, né? Uma coisa é alguém falar pra você, olha, eu vejo isso em você, e você não se vê, né? Você que tá ouvindo a gente. Outra coisa é você mesmo ir se descobrindo, você mesmo ir vivendo ali, Deus te mostrando. Quando você coloca a mão, aconteceu isso. Poxa, Deus deu isso pra mim. Você fala, cita uma palavra, declara uma palavra. Poxa, Deus tem outra coisa aqui pra mim. E começa a acontecer, né? Então, comigo foi exatamente assim, né? Eu recebi tava num evento, num retiro, e eu recebi uma palavra de uma profeta que estava nesse retiro. E ela disse assim pra mim, pastor, eu tenho essa mensagem também até hoje. Eu tenho muitos registros, né? Eu tenho essa mensagem, muitas coisas que eu tô falando, se um dia alguém quiser ver, é só vir atrás de mim que eu mostro, tá? Ela mandou a mensagem pra mim, ela estava orando nos Estados Unidos. Ela mora nos Estados Unidos. E ela estava orando e o Senhor levou ela e ela mandou uma mensagem pra mim de manhã. Eu tava passando por uma maior guerra espiritual naquele dia. Tava chorando de tanta batalha que eu tava, e o Senhor vem e me explica o porquê que eu tava passando na guerra. Aí ela vem e manda mensagem e fala assim, olha, o Senhor fala pra mim que ele tá liberando pra você um ministério de anjos cirurgiões. Tenho essa palavra. Anjos ministros de cura, cirurgiões. E eles já estão com você, só que você não sabe ministrar com eles. Você ainda não entende, mas o Senhor vai te ensinar. E eu guardei isso. Isso demorou mais de ano até acontecer a primeira ministração. E aí tava uma moça, né, que a gente ganhou para Jesus. E ela, como que aconteceu? Ela veio para Jesus de cadeira de roda. Ela sofreu uma queda. Isso também tá no meu canal. Tem 3 vídeos dela desde o começo, com os ferros passando na perna dela, tudo, aquela parte de pino, sabe? E aí, o que aconteceu? Ela tava sofrendo muito na vida e tal, dificuldade de relacionamento com o marido e tal, não sei o quê, e ela pegou e tomou um tombo de uma escada, ela foi descer pra trabalhar, na hora que ela caiu, ela arrebentou o pé dela todinho, e aí não deu, nem teve que fazer cirurgia. E aí, essa cirurgia encurtou a perna dela e tirou muitos movimentos. Então, a perna dela ficou 4, 5 centímetros de diferença uma da outra. E nesse tempo, eu acabei indo atrás dela, falei, preciso fazer alguma coisa por essa mulher pra tentar levar ela pra igreja, chamar ela pra Jesus, porque o diabo tá destruindo a vida dela. Vou tentar ver se ela me escuta. E aí eu fui, graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Conseguimos ganhar ela pra Jesus, aí veio todo mundo, veio ela, veio marido, veio filho, veio nora, veio genro, fez uma leva. E só que ela chegou na igreja, as primeiras vezes que ela entrou na igreja, ela entrou de cadeira de roda. Por causa desse processo. Aí o tempo foi passando e eu vendo algumas coisas de crescimento de membros. Vendo os caras, os grandes, né, os generais de Deus aí. E eu falei, quem sou eu, né? Só que eu vendo aquele sofrimento dela e ela muito triste pela perna dela e tal. E aí depois ela saiu da cadeira de roda e começou a andar de muleta. E foi de muleta e tal. E aí eu peguei e falei pra ela assim, quem sabe, né, filha? Um dia o Senhor pode fazer um milagre extraordinário na sua vida e a sua perna crescer. Aí ela, eu creio, amém, louvado seja Deus. Meu Deus, seria extraordinário, não sei o que e tal. E ficamos com isso daí. Só que eu não tive coragem, não sabia como fazer e foi. Aí passou tal. E aí ficamos com isso no coração. Ela no coração dela, que poderia acontecer isso um dia, e eu no meu coração. E aí depois as coisas de Deus continuaram acontecendo, as curas e tal, e foi passando. Deve ter demorado mais um ano, mais ou menos isso. E aí, o que aconteceu com ela? Depois que ela saiu da muleta e tirou os pinos, tudo, ela andava mancando bastante. Então ela tinha complexo. Ela é uma mulher, né? Questão de mulher, andar direitinho. Parece aquela coisa maneta, né? Manca e tal. Então ela falava que tinha vergonha até de ir no banheiro na igreja. Ela falava e chorava. Porque as pessoas todas viam ela mancando. Então ela tinha muito complexo. E aí ela falou assim, só que ela falou no coração dela, ela falou assim, ó, eu nunca vou pedir pro Luciano orar. Eu não vou pedir. Eu vou falar pro Senhor o dia que tiver que fazer pra tocar no coração dele. E ela ficou com isso no coração, mas ela não me falou. E aí passou, tal. Um dia eu fui lá na igreja, ministrei, preguei a palavra e tal.
E aí, eu falo pra você, depois que acabou o culto, o pessoal foi embora e tal. É outra coisa que acontece muito comigo, pastor. Os maiores milagres acontecem depois do culto. É sempre assim, os maiores milagres acontecem depois do culto, o povo não tá mais lá. Eu não sei Mas se por que será? eu Será acredito. que só fica os fominha depois do culto? Pode ser, pode ser, pode ter várias coisas, né? Pode ser também que a incredulidade das pessoas atrapalhe a operação, né? Aquela frequência que precisa ter uma frequência de fé. Então, eu sei disso, eu sei que comigo é assim. Na hora que, lógico, tem cultos que são extraordinários, mas os maiores milagres que eu vi o Senhor fazer foi quando tinha Pedro, Tiago e João, mesmo os 3 filhos do trovão lá, separados, e ali realmente acontece algo, coisas extraordinárias do Senhor mesmo. Comigo foi assim. Acredito que com alguns ministros do Senhor também é dessa maneira. Porque aí na hora do culto você tem aquela liturgia, tem hora para acabar. Então você não dá muita liberdade, né? Quando é culto normal, né? Das igrejas tradicionais que chamam a gente, porque eu sou pastor itinerante, eu chego, eu tenho que entrar no ritmo da igreja, né? Da igreja. E aí, beleza. Acabou o culto, tal. Pastor, eu tava com a mochilinha minha nas costas já. Eu com a minha mochila nas costas do meu filho, minha esposa já, eu com a chave do carro na mão, e ela já indo, tal. E aí, eu tinha orado por eles, oração normal, pra abençoar a casa deles, a família deles, a gente tava indo embora. Então vamos embora, tal. Aí na hora de ir embora, assim, passando do corredor pra chegar na porta da igreja, eu falei, e esse pé aí? Ela, tá assim. E aí eu já tinha aprendido algumas coisas, né? Já tinha me movido de algumas maneiras mais simples antes. E aí veio no meu coração. Fala pra ela sentar de novo. Aí tava na igreja eu, minha esposa, ela e o esposo dela e só. Nós 4. Já tinha ido todo mundo embora. Não tinha mais ninguém. Ah, e meu filho, né? Meu filho que fez essa filmagem. Eu tenho 3 vídeos dessa filmagem, gente. Tá no meu Instagram, no meu YouTube também tem. Algumas partes que a gente conseguiu pegar, né? Porque tem coisas que não tem jeito, é muito instantâneo ali. E aí eu peguei e falei assim, eu vou na fé, vou com tudo. E aí quando eu olhei, pastor, eu peguei os 2 pés assim, tava uma diferença desse tamanho assim, ó. Falei, meu Deus. E aí aquela perna dela toda machucada, né? Toda ferida. E aí nós começamos a orar. E aí, eu vi a perna dela começando a crescer. Só que o que acontece? Ela tinha... A perna dela foi encurtada pela cirurgia. Então tinha... imagina um monte de osso bolado. Então ela não tinha o movimento do tornozelo, assim, sabe? Era um tornozelo travado, duro. Então aí eu falei, aí veio no meu coração, ó, isso daí não é com você, isso aí é com os anjos. Aí eu fiz primeiro a ministração, né, da perna dela esticar, a perna dela esticou, mas ainda faltou um pouquinho. Aí ela pegou e falou assim, ó, ela tá com mais fé que eu. Aí ela falou assim, ó, bom, seguinte, a perna já cresceu, beleza, tá certo, só que assim, eu não tenho movimento. Esse tornozelo não mexe. Eu preciso de movimento aqui. Ora aí pro movimento voltar. Eu falei, meu Deus, agora aí. Mas de verdade, diante do Senhor. Aqui pra nós, né? A Miriam vai estar assistindo isso aí agora, você vai saber como é que eu tava aquele dia. E aí eu falei assim, dentro de mim, falei, Senhor, como que eu oro isso? Como que eu faço isso agora? Porque praticamente a perna dela tinha que ser quebrada de novo. Porque o osso colou, né? Aquela cirurgia que o médico fez lá e ela não tem mais como recuperar aquele movimento. Eu tenho uma cirurgia de tendão de Aquiles e o meu movimento não é igual. Imagina de osso, que foi colado todo... Porque quando coloca aquele espino é que foi tudo dissolvido o osso, né? Ele não tem mais aquela... E aí, o que aconteceu? E aí eu não sabia o que falar, eu falei assim... Agora, esse daqui não é comigo, esse aqui é com os anjos. Aí eu só pedi. Falei, anjos do Senhor, toquem ela. Aí daqui a pouco a perna dela começou a ficar assim e o pé dela começou a tremer. Tremeu o pé dela e o pé dela aqui reto aqui muito tempo. Sabe que você ficar com a perna esticada muito tempo, você não aguenta, né? Aí eu fui e perguntei pra ela, como que você tá conseguindo ficar com a perna esticada assim? Ela, não sou eu. Eles estão segurando a minha perna. E aí o pé dela tremendo e ela começou a sentir dor, falando em língua, sentindo dor. E aí os anjos pegaram e começaram a torcer o pé dela pra trás pra ela deitar no chão. Aí a gente foi, aí o Espírito Santo falou no meu coração, deita ela. Pegamos ela, deitamos ela no chão. E aí começou aquele processo de movimentação na perna dela e ela sentindo dor
e sentindo os anjos ali. Ela sentiu, porque ela é profeta também, tem visão aberta, ela sentia. Ela falou, será que ela falou que são 3 ou são 2 que tava aquele dia? Eu acho que são 2 que ela falou, 2 ou 3. E aí ela ouvia, eles estão aqui, eles estão mexendo, eles estão falando isso, estão falando aquilo. Então ela ouvia os comandos dos anjos ali, e aí ela foi se permitindo acontecer, até que chegou uma hora que ela falou assim, eles estão indo embora. E aí terminou a ministração, quando eu olhei, as pernas dela já estavam toda alinhada. E aí tem o vídeo lá, ela andando, abaixando, fazendo um movimento que não podia fazer. Voltou. Começou a falar, eu não fazia isso, eu não conseguia abaixar assim. Ela não agachava, né? Porque o tornozelo, ele tem que fazer esse movimento, né? Bem forte, assim. Quando você agacha, né? O tornozelo, ele tá normal aqui, ele faz assim quando você agacha, né? E aí ela não conseguia fazer. E aí ela vai, agacha, anda pra lá e pra cá. E o legal, porque como ela teve a cirurgia, a gente tem os exames. A gente tem o exame dela ósseo, do esqueleto dela, da perna mais curta. Tem o exame falando, ó, perna direita 40 centímetros, perna esquerda 36, um negócio assim. E aí tem o esqueleto dela assim, que a perna tá uma pra baixo, uma pra cima, assim, ó. Porque ela tinha realmente esse... Foi o jeito que ela ficou, né? Então foi extraordinário. E aí a gente vê agora ela, e eu falo pra ela, né? Minha irmã, todas as vezes que você caminha, cada passo que você dá é um glória a Deus na sua vida. Porque não tem como você esquecer isso. Onde você passa, você leva a glória de Deus. Toda hora que você dá uma pisada no chão, o nome do Senhor é glorificado. Então, e foi assim. Eu não sabia direito o que fazer. Foi um negócio meio assim, sem... Aprendendo na hora e pedindo misericórdia. E aí o Senhor faz, aí não sei quem que fica mais surpreso, se era eu junto berrando, e fala, meu Deus, o anjo tá segurando a perna dela. Eu falei, você tá entendendo? Você tá sendo operada por anjos. Ela, ai meu Deus. E tal, e falando em língua, sentindo a presença de Deus, tremendo toda lá. E foi extraordinário, e esse milagre aí, foi mais um dos milagres que a gente viveu lá na igreja que a gente... Tem aliança, né, dos nossos amigos e irmãos do Jardim da Glória, pastor Joel, missionária Cláudia, onde a gente congregou por 10 anos e onde o Senhor tem nos honrado muito e muitos milagres eu vivi lá. E o Senhor tem muitas promessas para nós ainda naquele lugar lá. Então, isso daí foi extraordinário. Até deixei um versículo aqui para falar sobre essa questão. Mateus 4:23 diz assim, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Então isso é para nós, pastor. Para nós. É para nós. É para nós e para todo aquele que crê, né? Isso. E também teve uma missionária que foi operada pelos anjos e algo sobrenatural aconteceu com ela? Rapaz, essa ministração aí é uma que a gente viveu recentemente, né? E... eu vou falar aqui pra você ficar até o final do vídeo, tá? Pra você saber o que aconteceu. Antes do pastor falar, coisas fortes aqui tá falando, então você compartilha aí no grupo do Facebook, grupo do WhatsApp da família, de amigos, de irmãos, no direct do Instagram, para mais pessoas assistir esse programa, porque depois ele vai estar orando para você ser ativado e também por cura. Depois eu vou pedir 2 orações, pastor. Amém. Cura para aquele que estiver doente e também para ativação de dons e ativação espiritual. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou falar para você que a gente tem esse vídeo, tá? Nós passamos por uma ministração ali que os anjos operaram uma missionária, irmã nossa, amiga da igreja. Mas de como muito tempo. Fez? Como que aconteceu? Qual os comandos você deu ali? Vamos lá. Vamos chegar lá. Só pra você saber o que aconteceu. A mulher voou. A mulher levitou do chão, do corpo inteiro dela. Os pés, o corpo todo no alto ficou. Só porque se ele cortar, talvez alguns aí falem, não acredito nisso. Ele mandou um vídeo pra mim, ele não postou ainda, porque Deus... O Senhor é prova, né? O Senhor viu. Eu vi. Ele não, Deus ainda não deu o comando para ele postar, mas eu vi o vídeo. É isso aí. Já ajuda a confirmar, né? Porque assim, gente, é muito triste, né? É muito triste que as pessoas não acreditem tanto, né? Porque é que nem eu falei lá na igreja. Falei assim,
às vezes o poder do diabo é exaltado. O pessoal coloca na internet pra ver os feiticeiros lá e tal, não sei o quê. Mas quando é o poder de Deus, é armado, é inteligência artificial, alguém inventou alguma coisa ali, fez alguma coisa na tela, sabe? Então, mas por outro lado, a gente também fica feliz. Porque o que a gente tá vivendo é tão sobrenatural que pros outros parece até que é mentira. Né? Então, assim, a gente fica muito feliz com isso. Então, assim, antes de eu começar, pra você entender, a gente foi orar, os anjos operaram ela, e ela levitou realmente na nossa frente na igreja, e eu tenho 15 testemunhas que viram isso. E a gente vai fazer um vídeo depois, eles mesmos falando e contando os testemunhos do que eles viveram ali. Mas a gente não postou esse vídeo, porque a gente sabe que vai ter muita gente falando bobagem. E também a gente não quer expor a pessoa que viveu, né? Assim, de uma maneira, só jogar o vídeo lá e... Não, a gente quer fazer uma coisa muito bem feita, né? Vamos fazer uma edição muito bem feita, e colocar os testemunhos, falar o nome das pessoas, quem viu, aonde mora. Porque se alguém quiser saber mesmo, porque quem quiser saber, vai atrás e vê lá e pergunta, né? Igual o Davi Miranda fazia. Ó, eu vivi um milagre tal, moro na rua tal, lembra disso aí? Bairro tal, se quiser vir ver aqui, bate na minha casa. Pode vir, porque não tem o que esconder. Né? A gente viveu mesmo, glória a Deus por isso. Então, assim... essa experiência que nós tivemos, né, foi muito impactante, foi recente, tá? Não faz nem um mês que a gente viveu isso aí. Então, assim, tá muito dentro da gente, sabe, ainda, tá intrínseco na gente aqui. E a gente não sabe o que o Senhor vai fazer ainda. Ele falou pra nós que é só o começo. Então, a gente tá aí muito doido por Deus e querendo viver, todo mundo que viu isso aí tá querendo viver mais e mais. O extraordinário, o povo orando, jejuando, querendo conhecer mais do Senhor, do poder de Deus, querendo entender, querendo viver isso. Todo mundo quer sair voando. Bastante, é forte. Mas aí eu vou explicar pra vocês como foi essa história, porque não foi simplesmente assim, a pessoa caiu lá e começou a voar, né? O que aconteceu foi assim. Nós estávamos numa busca, né? A igreja, uma boa parte do povo da igreja, acho que tinha por volta de umas 20 pessoas, fizemos um jejum, né? Fizemos um jejum de 15 dias, jejum de 6 por 18, 6 horas comendo, 18 jejuando em 15 dias. Depois, entramos na igreja por 3 dias e ficamos de jejum por 3 dias inteiros lá. As irmãs se trancavam na igreja e dormia lá na igreja e ficavam os 3 dias jejuando lá. As irmãs. Coisa que eu vi muitos marmanjos não fazer. De não peitar um jejum de 3 dias, né? Só na água. E aí, teve essa busca. E aí, elas me chamaram para eu fazer as ministrações durante esse tempo, né? Eu fiz várias ministrações com elas lá durante esses 3 dias. Que foi um feriado na sexta. Era um feriado na sexta. Aí, entraram na sexta-feira, ficaram a sexta inteira, o sábado inteiro e o domingo inteiro. Então, elas ficavam o dia inteiro, aí à noite tinha culto, entrava o povo no culto, aí quem chegava no culto sentia aquela glória, porque a igreja estava toda ativada de poder. E aí foi assim. E aí quando foi no último dia que aconteceu isso. Novamente, igual a minha campanha do meu batismo, né? Quando foi no último dia, no último culto do domingo à noite, eu preguei no domingo à noite, desceu uma glória lá, foi muito abençoado, foi uma ministração que aconteceu tudo lá. Ministramos sinais, ministramos libertação, povo vomitando, povo batizado, povo curado, ministração de cura. E aí acabou aquele culto. Aí a irmã acabou. Eu fui fazer impartição com eles também. Aí eu fiz a impartição. Aí tem uma profeta, uma menina profeta, que é a filha do pastor. Pegou e falou pra missionária. Falou, o Senhor vai te curar. O Senhor vai te curar hoje. Ela tem era um tumor aqui no pescoço. Você ouviu um pedaço lá, né? Era um calombão, assim, parecia uma laranja. Bem grande, assim. E ela já tá muito tempo com isso. Anos. E aí ela pegou e falou isso. E aí a irmã caiu lá. Aí acabou o culto, a irmã ficou lá no chão. Aí veio a fila de oração, nós oramos pelo povo. O Senhor trabalhou, a irmã lá no chão ainda. E aí tava lá. A ministração com o anjo. O caroço dela pulando lá.
e tal, e aí ficamos lá, e foi passando. Como o povo estava todo, o pessoal, tudo que estava na igreja, estava 3 dias de jejum, eles tinha entregado o jejum no domingo. E eu estava ministrando a menina. Então eu não fui embora. Todo o restante do povo foram comer. Foram no rodízio de sopa lá para entregar o jejum. E aí o pessoal foi tudo. E eu fiquei na igreja com a missionária no chão. Aí fiquei eu e uma outra profeta lá. Falei, ó, vocês podem ir porque eu não vou sair daqui. Eu preciso estar aqui perto dela. E aí eu continuei lá. E eles falaram, não, tá bom, quando acabar aí você vai lá. Resumindo, a irmã ficou 4 horas no chão. Eles estavam lá no restaurante, comendo, e eu e a outra profeta do lado ali. Tava a missionária no chão, o filho dela do lado, que também é profeta. Só que os dois estavam no chão arrebatava, voltava, arrebatava, voltava. Fechava o olho, o anjo apagava, depois voltava, falava alguma coisa com a gente, apagava de novo. Estava nesse processo. E o tempo ia passando. E aí eu e a profeta ali administrando, orando, intercedendo, tentando entender o que estava acontecendo, perguntando se estava tudo bem e tal. E aí aquele negócio ali não parava, a cirurgia não acabava. Era uma bola muito grande, a gente via a cirurgia rodando no pescoço dela. Começou em cima, aí mexia aqui. Aí passava uns 20 minutos, passava pra cá, pro outro lado, né? Aqui pra você, né, que tá me vendo do lado de cá. Começou aqui, depois passava pra cá, você via mexendo aqui. Aí mexia uns lugares do pescoço que você não tem como você movimentar. Tipo, o negócio pulando aqui, assim, ó. Você não tem, a gente não tem esse movimento. E eu tenho esses vídeos, né? Só não postei. E a gente ficou ali e tal, maravilhado com aquilo. E esperando terminar a cirurgia pra gente ir embora, né? E aí daqui a pouco o filho dela falou assim, olha... O Senhor colocou uma espada na minha mão e nós estamos em batalha espiritual aqui. E eu estou vendo 3 anjos. Ó, tem um anjo segurando o braço dela no chão, ela estava assim, ó. Um anjo segurando o braço dela no chão. Tem um anjo fazendo a cirurgia e tem um anjo andando em volta. E nós estamos em batalha. É pra gente guerrear. Aí eu e a profeta levantamos e começamos. Oração de guerra. Marcha. Expulsa. Confronta. Pede mais anjo pro Senhor, pede reforço e tal, não sei o que e tal. E muito tempo nesse processo, muito tempo. Passamos mais de 2 horas assim. Enquanto a gente estava ali, o pessoal que estava no restaurante, o pastor e a missionária, começaram a receber setas e comandos do Senhor. Eles falaram, o Espírito Santo falou para a missionária assim, falou, ó, voltem para lá, porque o meu servo tá passando por batalha lá. Termine isso aí logo e volta pra lá. Só que eu não... Aí eles tinham recebido esse comando, eu não sabia. E aí eles acabaram voltando. Eles estão chegando e tal, e a gente já tava naquele processo já suado, cansado, e a irmã no chão, mó tempão. E aí eles chegaram. Né? Imagina, você chega do restaurante, aquela, né, tudo conversando. E aí, acabou? Terminou? Tá tudo bem? E ela lá no chão lá. E a gente em batalha, sentindo um mundo espiritual pesado. Aí aconteceu um negócio que nunca tinha vivido. Aí eu peguei, ela tava no chão assim, eu fiquei de pé em cima dela, estendi as mãos. Eu não tenho esse vídeo. E aí eu falei assim, ó, Senhor, a gente não tem tempo pra ficar conversando aqui, pra ficar falando de outras coisas. Então mostra pra eles o que tá acontecendo aqui. Aí eu falei assim, anjos do Senhor. Aí ela tava apagada assim, ó. Eu falei, anjos do Senhor, se a gente tá passando por batalha espiritual aqui pra nós, dá um sinal. Aí o corpo dela começou tremer muito forte. E aí eles já entenderam na hora. Aí eles é tudo profeta, tudo guerreiro também. Já entenderam na hora, começou. Aí o que era só 2 orando, já era 15. Aí começamos. Aí o Senhor abriu a visão de uma menina, ela falou assim, olha, eu vejo aqui na frente da igreja, eu vejo um exército incontável de demônios. Incontável. Eu falei, eu não consigo ver o fim. Guerreando aqui por isso. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, falei, negócio louco, pastor. É um negócio louco. Talvez esse podcast vai ser polêmico, hein? Negócio louco. O Senhor falou no meu coração, ó. Esses anjos que estão aqui são anjos ministros de cura, não são anjos guerreiros. E eles estão tendo dificuldade para fazer essa cirurgia por causa da batalha espiritual que está acontecendo nas regiões celestiais aqui. Por isso está demorando desse jeito. É para vocês entrar em guerra. E aí a menina viu os demônios lá e nós começamos.
E marcha, e guerreia, e oração de guerra, e dá espadada em demônio, e expulsa, e confronta, e pede arcanjo, e vai pra cima. Aquela coisa toda, né? De batalha espiritual. Povo marchando e tudo. Eu nunca guerriei tanto na minha vida, pastor. Eu guerriei, gritei, marchei tanto até eu cair no chão sem forças. E nós todos no mesmo propósito. E ela lá, só no pescoço mexendo. E aí eu voltava de novo, falando, anjos do Senhor, nós ainda estamos em batalha. Aí eles davam o sinal de novo. Aí nós, pau de novo pra cima, guerra de novo, pau lá pra cima. E aí, quando a gente terminou a nossa maior... demos toda a nossa força. Falei, todo mundo orando em línguas, todo mundo orando em línguas, todo mundo em língua de guerra, vamos, tal. E aí o povo já tava cansado, o povo já não tava aguentando mais, já era quase 3 horas da manhã. E aí quando eu fiz, assim, a parte, assim, que eu dei tudo de mim, e eu voltei, aquele formato que ela estava, e eu tenho esse vídeo, tá? Esse vídeo eu tenho. Ela tava, assim, apagada, e quando a gente voltou da batalha final, ela apagada começou a fazer assim com os braços, ó. E aí eu falo isso no vídeo. Falou no meu coração. Os anjos estão dizendo que vencemos. Estão comemorando. Isso aqui é uma comemoração. Falei, meu Deus do céu, que negócio louco, cara. Aí eles estão dando um sinal pra nós. A gente venceu. Tal. Quando terminou isso aqui, eu tô filmando. Aí a mão dela para aqui. E o corpo dela começa a levantar. Ela tá assim, o corpo dela começa a levantar. Levanta a frente toda, esse tronco todo começa a levantar. Sobe mais ou menos esse tanto aqui do chão. E os pés dela começam a levantar também. Aí fica todo mundo louco. Aí tá todo mundo lá, começa a ficar louco. Vendo aquilo, ela tá flutuando. Ela levantou o corpo inteiro? Corpo inteiro. Palmo. Um palmo. Mais ou menos isso aqui, ó. Aí o tronco dela todo levantado e os pés levantados do outro lado. E eu já tinha visto alguma coisa assim, mas não nesse nível. Eu nunca vi isso acontecer, eu nunca vi, de verdade. Eu já vi os pés acontecer, já vi a pessoa mandar os braços levantar, mas do jeito que aconteceu lá, eu nunca tinha visto. E aí, eu que tinha um pouco mais de experiência do que a igreja, que não tinha tanta experiência com isso, eles ficaram loucos, eles saíram berrando, gritando, desesperados, chorando, saíram correndo na igreja, falando, né, imagina você, teve gente deles que teve medo. Teve pessoas dele que falam, meu Deus, teve a hora que eu fiquei com medo, porque a mulher começou a levantar, imagina. Então foi muito forte. Então, assim, as pessoas que não conhecem a gente vai pensar outras coisas, né? Vai pensar que é do diabo, como sempre aconteceu, né? Eu já contei aqui no outro podcast que a operação é tão grande, o cara bota a mão na minha cabeça pra ver se, né? Se era demônio. Então, e realmente aconteceu isso com eles lá, com o pastor da igreja. O pastor ficou com medo na hora. Falou, meu Deus. Ele falou, eu confesso pra vocês. Porque acabou. Ele falou, na hora que ela começou a levantar, eu fiquei com medo. Aí eu também, não sei o quê. E aí aconteceu aquilo, tal. Na hora que ela levantou, aí o vídeo mostra, né? Na hora que ela desce, você vê a altura que ela tava. Ela faz assim e o corpo se ajeita de novo no chão. E aí ela fez isso por 3 vezes. Então eu peguei a primeira filmagem, porque ela tinha acabado de terminar. Eu tava filmando isso aqui, ó. Quando terminou, eu já peguei a outra parte. Aí levantou. Aí ela desceu de novo. E aí eu peguei e eu falei... Ela levitou 3 vezes. Aí eu tenho 2 filmagens. Tem essa que foi assim. Aí tem uma outra hora que eu começo a pedir pra que ela levante de novo. Aí ela levanta a segunda vez. Aí eu tenho o segundo vídeo. Aí pega a segunda vez de novo. Os pés dela ficam até mais alto. Nessa hora os pés dela ficam esse tanto aqui do chão. E ela também tá levantada aqui. Tá inteira aqui e os pés aqui assim, ó. Mais ou menos dessa altura. E aí a gente fica assim, aí de novo ela desce outra vez, e teve uma terceira vez que eu não consegui filmar, que foi a vez que ela subiu mais. Ela subiu mais ou menos dessa altura aqui, ó. Assim. Aí, o que aconteceu? Nós ficamos tudo aleluiado, chorando, tentando entender o que estava acontecendo e tal. Nesse momento, a glória de Deus desceu na igreja, aquela nuvem de glória desceu dentro da igreja. E a gente tudo emocionado ali, chorando e tal, não sei o quê. Aí uma mocinha, a filha da missionária, que tem, acho que ela tem uns 11 anos, 10, 11 anos. Ela nunca tinha vivido isso. Ela começa a entender o que o menino tá orando em línguas. Menina, criança. Aí ela, e a gente ali chorando e tal, ela, eu tô entendendo o que ele tá falando. Só que ela não tinha vivência. E eu já tinha vivência. Eu saí correndo, peguei ela,
Levei ela, coloquei ela na mão na cabeça do menino, falei pro menino, fala bem devagar, fala pausadamente. Aí o menino começou a falar e ela começou a interpretar. E aí foi extraordinário. Aí o Senhor começou a falar, é só o começo. Vocês são a geração que eu estou levantando para anteceder o meu arrebatamento da igreja. Vocês estão sendo levantados para preparar o meu povo para o avivamento e para o arrebatamento da igreja. Nós ficamos doidos, pastor. Aí não tem como, né? Aí nós ficamos doidos, nós não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia ir embora. Aí ficamos ali tentando digerir aquilo. E foi extraordinário, extraordinário, extraordinário. Muito forte. Aí depois que aconteceu isso, também aconteceu uma parte de anjos libertadores. Eu nem sabia que... Eu nunca tinha visto aquilo. Por isso que eu falei pro senhor, eu não tive essa vivência. Eu não vi isso. Começou a acontecer na minha vida. Assim. Então, assim, agora eu tô... algumas poucas coisas eu sei, mas eu tive essas palavras, né? De anjos, assim, no meu ministério. E aí saiu, assim que o anjo concluiu ela e teve a interpretação de línguas, tinha um outro jovem que estava lá. E aí o anjo começou a levar esse jovem. E aí começou um trabalho de libertação, um anjo de libertação começou a fazer uma obra na vida dele. E ele começou a rodar no chão, com a mão assim, ó. Ficou com a mão desse jeito. E aí eu tava olhando, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, aí uma profeta falou assim, é libertação. O anjo tá trabalhando com libertação. E aí ele ficou nesse processo, aí quando ele voltou, as mãos soltou, e aí ele falou assim, eu tava quebrando, tava vendo guerra de anjos e demônios no segundo céu. E aí a gente entendeu ali que o Senhor tava quebrando ali um processo de cativeiro dele, através dos anjos do Senhor também ali. Então assim, ficou claro pra mim que isso daí está sobre a nossa vida também. A questão dos anjos libertadores também. Então foi extraordinário, né? E aí, quando terminou isso, nós fomos pra casa pra tentar dormir, que ninguém conseguia dormir, ninguém conseguia comer, todo mundo tentando digerir, assimilar, compreender aquilo que tinha acontecido, perguntando, Lu, você já viu isso? Você já te falei, não, nunca vi isso, gente. Desse jeito eu nunca tinha visto. Né? Nós não somos melhores do que ninguém, né? Não somos melhor que ninguém, eu acho que está disponível para todos, né? Mas nós vivemos, isso aconteceu com a gente. E eu até separei um versículo aqui, que está em Hebreus 2,14, diz assim, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Né? A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, né? Então assim, quando você tem o conhecimento da glória de Deus, você começa a ter conhecimento da glória de Deus, as coisas começam a acontecer. Então teve uma junção de coisas ali, né? Teve uma busca, teve renúncia, teve jejuns, teve eu sendo chamado ali para ministrar com um pouco de conhecimento, teve as promessas do Senhor, teve o propósito de Deus, teve uma mulher quebrantada para receber, teve uma criança aberta, teve um monte de coisa, teve um pastor que abriu o coração para aquilo. Então, e aí o Senhor preparou aquelas pessoas para verem aquilo. Então eles estão até hoje, né? Eu tive que montar um grupo com eles para poder ajudá-los a entender isso tudo, porque eles ficaram tudo ativados, começaram a sentir presença andando na rua, sente presença de demônio, sente cheiro de demônio para todo lado, sente cheiro de carniça, cheiro de ovo, cheiro de cachaça, por onde passa, porque ativou tudo deles, ficaram tudo ativado, né? E aí foi extraordinário. Aí o senhor viu um segundo vídeo lá, você viu um vídeo que estava na cozinha? Lembra disso? Sim. Então o primeiro vídeo foi na igreja. Aí tem um segundo vídeo que estava na cozinha, lembra disso? Então nós vivemos isso, e aí nós fomos para as nossas casas, né? E aí depois, quando foi no outro dia de manhã, na hora de tomar café, começamos a um ligar pro outro. E aí, como é que você tá? Meu, eu tô louco, não sei o quê. Tal. Meu Deus, o que aconteceu? Como que pode ter acontecido? Eu não tô acreditando até agora e tal. Aí falou assim, não dá pra nós ficar no telefone não, vamos se juntar. Vamos se reunir. Aí nós fomos na casa do pastor. Chegamos na casa do pastor, todas aquelas pessoas que estavam lá no dia, no domingo, se encontraram na segunda na hora do almoço. E aí, tava lá. E tava faltando só 2 jovens. 2 jovens chegar. Quando esses 2 jovens chegaram, entrou um perfume junto com eles. E aí a gente falou assim, os meninos tomaram banho de perfume, é? Aí os meninos, passei perfume não. Aí o outro, eu também não passei não. Falei, não é possível. Vem cá, deixa eu cheirar você. Aí fui cheirar o menino, não tinha nada. E aquele perfume tomou o ambiente. Mas todo mundo sentiu, os 15 que tava lá.
As meninas, as irmãs estavam preparando almoço, pararam o almoço. Teve que parar o almoço, ninguém mais comeu nada. E a glória de Deus começou a tomar aquela cozinha. E aí a gente achou, foi pra comentar a missionária, aí a missionária começou a sentir a glória, a missionária caiu no chão, outra caiu no chão. E ali começamos a dar glória a Deus, falar em língua, não sei o que lá, daqui a pouco a missionária, pum, começou a subir também. E aí aquele outro vídeo que o senhor viu que ela também levitou na cozinha. Outra missionária. Outra missionária. Outra pessoa. Na cozinha da casa dela, na cozinha do pastor. Ela levitou lá no chão. Na frente de todo mundo de novo. Na segunda vez. Foi desse jeito. E isso eu creio que é um sinal do Senhor, né? É um sinal de poder. Né? Eu creio que é um sinal de poder. E eu vejo... acho que isso é tremendo. Isso já é muito pensou tremendo, você ir para as igrejas? Já aí, pensou? Você sabe que aí, tem, né? por mais que a pessoa duvida, vai duvidar do que ali? É isso aí. Porque aí quando é vídeo, a pessoa vai falar, né? Mas quem montado. tava presente, por exemplo, tinha uma moça que tava presente, que ela mesma falou, ela falou assim, quando a moça tava no chão, sendo operada, eu falei, acho que isso daí não é nada, não. Quando ela viu, aí ela só chorava. Ela não conseguia nem falar. Ela só chorava, tipo assim, Deus existe mesmo. Deus existe. É tipo aquela coisa que a pessoa tá na igreja e não acredita que Deus existe. Então, assim, é o sinal que o Senhor tá dando, né? O último tempo do avivamento está sobre nós, né? Está sobre nós. Então, a gente tá impactado. A gente achou assim, né? A gente foi no outro dia pra falar assim, aconteceu uma coisa que acho que nunca mais vai se repetir. Quando foi no outro dia, aconteceu de novo. Forte. Então, foi extraordinário. Forte, forte Brasil. Gente. Forte, só que Brasil. assim, a gente tem esse vídeo, tá? Mas nós não vamos passar ele agora. Acompanha lá o nosso canal. Se um dia o Senhor permitir e as missionárias permitirem, a gente vai passar isso. E tem uma passagem, né? Que você sabe de levitar, né? Que fala do machado, né? O machado que caiu no lago, né? E aí ele levitou, né? A ponta do machado. E tem uma imagem de um pregador antigo, né? O pessoal posta muito. Que tava pregando e mostra ele levitando. Não sei se você já viu. Sim, foto. eu vi. Depois disso, todos nós somos ver, né, pastor? Teve como eu falei, não, vamos ter que ver o que aconteceu com esse homem aí. E aí agora o povo tá assim, não, nós queremos levitar, os jovens querem levitar. Quanto tempo que tem que orar pra levitar? Quanto que tem que jejuar pra levitar? Eu falei, calma aí, gente. Se os bruxos lá da África... Exatamente. Os bruxos, né? Não, os feiticeiros, né? Levita, né? Exatamente. O poder de Deus é maior que tudo isso, né? Então, assim, o Senhor dá um sinal pra mostrar a sua glória, né? Só que às vezes, assim, eu acho que a diferença é o quê? O povo das trevas, o Senhor Jesus disse, né? Os filhos das trevas são mais astutos, né? Prudentes do que os filhos da luz. Então, às vezes, os filhos das trevas entregam mais pro inimigo, né? Então, entrega sacrifício, entrega sangue, né? Entrega, às vezes, até ser humano, né? Para poder crescer em poder. E, às vezes, o homem e a mulher de Deus não entrega tanto. Então, não tem como viver a mesma intensidade. Então, quando um homem e uma mulher de Deus realmente entrega tudo pro Senhor, né? Como o Senhor tem nos chamado para entregar desse jeito, as coisas começam a acontecer. E aí, eu não sou o primeiro, né? E nem serei o último. E eu creio que Deus tem isso para muitas pessoas. Eu acredito que é o tempo do fim mesmo, né? É a promessa do Senhor de um grande avivamento. Um grande avivamento. E o Senhor tem muitas promessas nas nossas vidas, né? De ressuscitar morto, de cadeira de roda e tudo. Então, tá sobre nós isso aí. Como o Senhor deve ter promessa na vida de muitas pessoas. Só que ali foi eu não sei, a gente tá tentando entender ainda, pastor. Sabe? Entender o propósito, entender o que é, sabe? E tem coisas que a gente vai entender só lá na frente, né? É uma palavra que o Senhor fala, né? Em João capítulo 15. O que eu faço agora vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender. Agora, que eu creio muito, eu acredito que foi um sinal, foi um presente que a gente recebeu, sabe? Porque aquilo ali não aconteceu no culto na hora que estava todo mundo para ver. Foi um presente que estava ali, pessoas selecionadas pelo Senhor mesmo para viver aquilo. Então, sabe? Vou dar um presente para eles aqui, para eles se alegrar por tudo que eles viveram, tudo que eles buscaram aqui. Só que sabe o que aconteceu depois? Destravou uma conexão entre nós. Porque no outro dia, fez a conexão da presença do anjo e dos perfumes. E do vento e do frio. Todas as vezes que a gente se junta de novo, esse cheiro vem. É só estar junto. Juntou os 15 que tava lá,
Só começar a falar de Deus, não precisa nem orar. Começa a falar de Deus, o cheiro já vem. Eu tô falando, já tá vindo. Aleluia, glória a Deus. Começa a falar de Deus, o cheiro do perfume do anjo já vem. Aquela temperatura muda, né? Eu tô tentando achar a gente. Se tiver também algum homem de Deus que vive isso, me procura pra me falar. Porque eu já cacei também, não encontro. A questão da temperatura do ambiente mudar. Então isso, a gente tá vivendo isso. A gente ministra, por isso que eu falei pro senhor, vai sentir a temperatura mudar. A temperatura começa a ficar mais fria e aí é um princípio de arrebatamento. É uma preparação para o arrebatamento. Pessoas que foram arrebatadas aí vão me falar isso aí. Você que já foi arrebatado, que já saiu em espírito, você vai me dizer aí como que fica a temperatura do ambiente. Começa a ficar mais frio. Até aproveitando essa parte de arrebatamento, você tem isso também no ministério, né? De orar por pessoas e eles serem arrebatados, né? A gente viveu algumas experiências assim, né? A gente viveu algumas experiências assim. Teve uma situação que terminou um culto, sempre depois que acaba o culto. Terminou um culto e aí... Eu lembro aquela música, depois do culto. Depois do culto você vai ver. É isso mesmo. É bem isso, né? Uma coisa que é interessante, assim que acabou o culto, foi aquele processo de oração na fila e tal. Eu costumo dizer assim, gente, uma coisa é quando você busca Deus, uma coisa é quando você vai até Deus, outra coisa é quando Deus vai até você. Quando Deus vem até você, aí tem jeito, é extraordinário. Quando ele decide vir, aí é extraordinário, né? Então, assim, terminou esse culto, e aí o povo tava orando, a gente tava orando pelo povo e tal, tava uma graça, uma glória, muito poder de Deus descendo lá. E eu comecei a orar pelo povo, e aí começou muita gente cair no chão e não conseguir mais levantar. Um colou no chão, uma menina colou no chão, não conseguia. Uma começou a sentir umas bolas de fogo na mão. Aí teve um jovem, um menino, que ele é muito aberto, e teve 3 arrebatamentos nesse dia. Eu impus as mãos, o povo foi caindo e foi ficando lá. Só que teve uma particularidade com o jovem. Quando eu fui ministrar ele, o Senhor falava no meu coração assim, fala pra ele que ele é como o profeta Ezequiel. Que ele tem o mesmo chamado, o mesmo espírito. O profeta Ezequiel é aquele homem que teve, né? Aquelas visões extraordinárias, né? E aí eu falei assim, o Senhor falou, fala pra ele que ele é como o profeta Ezequiel. E aí eu comecei a falar, você é como o profeta Ezequiel. Você vai ver os querubins. Aí eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, leva ele, mostra os querubins pra ele. Aí, assim, orei, mas assim, né? Tô orando, né? O menino tá lá, daqui a pouco o menino, puf, caiu. Aí eu falei, amém, ele só caiu aí no poder, né? Mal sabia eu que o Senhor já tava levando ele pra lá. E aí ele ficou lá no chão. Pastor, esse menino ficou no chão por volta de umas 2 horas. Caído no chão, tremendo. Só que eu não sabia o que estava acontecendo com ele. E aí eu fui ministrar os outros. Aí ministra outra, aí a outra menina também foi. Aí uma menina foi, tal, e foi ficando lá. Eu não sabia, todo foi caído e tal. Quando foi passando o tempo e eu via que eles não estavam voltando, que eu comecei a ver que o negócio estava sendo mais profundo. Que realmente poderia que eles estavam sendo arrebatados ali, né? E aí, quando a pequenininha voltou, ela tentou levantar, ela não conseguia tirar o pé do chão. Ela falou assim, eu tô presa no chão, não consigo, a minha perna tá colada no chão. Eu tô com medo até de cair, porque ela tá tentando ficar de pé. Aí eu peguei ela no colo, coloquei ela na cadeira e ela começou a contar o que ela tinha visto nos céus. Ela começou a contar que ela via... Deixa eu tentar lembrar, que ela começou a falar que via no rio, ela via os peixes eram de ouro. Imagina que lindo, os peixes nadando de ouro. E aí ela começa a falar que as flores cantavam, que as árvores cantaram, umas coisas assim, chorando, né? E ela começando a contar, e a gente lá, emocionado, tudo. E aí os outros lá no chão. E aí um monte de gente teve experiência lá e tal, foram renovados e tal, não sei o quê. E aí depois voltou a outra jovem, né? Eu tenho testemunho dos dois, tá? No meu canal, tanto do YouTube quanto no Instagram. Tá lá, Jovem Arrebatado. Tá lá.
Os dois contando as visões que eles tiveram e como é que foi. E aí, voltou a outra menina, falou que teve visão daquela mesa, né? Que sempre falam, né? Quem acessa, né? Aquela mesa grande e tal, uma mesa de jantar grande, como se fosse as bodas, né? Do cordeiro e tal. Começou a falar de um portão celestial, dourado e tal. E aí a gente ficou ali recebendo. Eu falei, meu Deus, 2 pessoas arrebatadas no mesmo dia. Jesus, o que tá acontecendo aqui? Não sei o que lá. Aí a gente não conseguia. Quando o jovem voltou, a gente teve que carregar ele. Ele não conseguia. Eu peguei ele, coloquei o braço dele no meu ombro e a mãe colocou a mão no outro ombro. A gente teve que carregar ele pra casa porque ele não conseguia andar. A gente levou ele arrastando os pés assim, ó. E aí, quando ele olhou pra mim, ele só falava assim, Lu, era assombroso. Era muito grande. Eu falei, o que você viu, filho? Ele falou, eu não sei. Eu sei que eu vi um círculo cheio de olho. Círculos. Um círculo dentro de outro círculo, cheio de olho, muito cheio de olho. E eu era desse tamanho, perto deles. E aí ele falou assim, e aí eu ficava vendo aquilo, e eu era muito pequenininho, ele era muito gigante. E aí ele me tentando falar, mas não foi dessa velocidade, ele não conseguia falar, ele foi, né, contando bem aos poucos, assim. E aí ele falou assim, aí de repente, o Senhor me trouxe de novo para a igreja, e eu via a igreja com as pessoas com vestes antigas. As pessoas com vestes antigas, como se fosse tempo de antigamente. Sabe os avivamentos antigos? Aí ele falou assim, eu via as pessoas com roupa de época, sabe? Calça antiga, cabelo antigo, camisa meio em preto e branco, sabe? Falou assim, aí via muletas levantadas, cadeiras de roda levantada e vinha a voz do anjo muito forte, que soprava, a voz do anjo soprava assim, fazia um vento na igreja inteira, dizendo assim, avivamento, avivamento, avivamento. Aí foi extraordinário, a gente ouviu aquilo, e aí eu falei, fiquei muito feliz. E aí eu falei, rapaz, você tem ideia, você viu um querubim, cara. Quem viu isso foi Ezequiel. Eu falei, meu Deus, eu orei pra ele ter a visão de Ezequiel, ele teve a visão de Ezequiel. Eu falei, meu Deus. E aí, depois disso, eu comecei a perceber que quando eu começava a orar pelas pessoas e pedir pro Senhor fazer determinada coisa em espírito com elas, o Senhor levava. Exatamente onde eu pedia. Então, se pede pra ir na sala das armas, eles vão na sala das armas. Quero ir na sala do tesouro. Sala do tesouro, essa daí é tensa, hein? É bom que já volta com uns recursos novos. A sala dos milagres criativos. Então é extraordinário, foi muito forte mesmo. Meio que a gente... E de lá pra cá eu comecei a perceber isso, pastor, que conforme a gente ia vivendo algumas coisas, em algumas situações, a gente dava os comandos e as coisas começavam a acontecer. E aí a gente começou a despertar pra isso, né? Mas eu sou bebezinho ainda, tô aprendendo. Mas a gente fica feliz, né? Eu queria falar aqui dessa terra ficar cheia da glória de Deus, para o povo entender, que foi um entendimento que o Senhor me deu, né? Quando a gente lê esse versículo, a gente pensa assim, a terra vai ficar cheia do quê? Então você pensa da glória de Deus. Fala, não é da glória de Deus que está falando aqui. A terra vai ficar cheia do conhecimento. Uma coisa é a glória, outra coisa é o conhecimento. Porque em Isaías 6, fala assim, ó, santo, santo, o serafim diz, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra já está cheia. Ela já está cheia da sua glória. Por isso que a gente fala, já está dado, pastor. Aleluia. Os dons já está dado, o batismo já está dado, as operações já está dado, os anjos estão aí. A terra já está cheia da sua glória. Agora, o que não está, a terra vai se encher do conhecimento. Então, o que falta não é a glória. A glória já está. O que falta é o conhecimento. O que falta é você aprender com quem sabe. O que falta é você descobrir e aceitar, se permitir aprender com quem já está vivendo. Né? Então é isso que é extraordinário. Uma palavra para mim. O conhecimento é como um portal. Conhecimento como portal faz você entrar. Com certeza. Com certeza. Então, meu irmão, você está aprendendo aí. Não pode deixar. Se não curtiu ainda, curte. Boa. Compartilha aí para mais pessoas ter esse conhecimento. Pastor, vamos aproveitar a primeira oração para os enfermos.
Vamos lá. Para os doentes serem curados e depois no final ainda orar por ativação, mas orar pela cura, você que está enfermo aí, Deus quer te curar. Sabe uma coisa que eu aprendi, pastor? Às vezes as pessoas pedem pra gente, ora por nós, ora por mim aí e tal, não sei o que, intercede por nós e tal. Vem aqui na minha casa orar por mim, fazer uma visita no meu lar e tal. Uma das coisas que impedem as pessoas de receber a cura é a falta de atitude de fé dela. Mas é necessário que a pessoa tome uma atitude. Quando a pessoa simplesmente ela pede para e quem vai sou eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que me trocar, eu tenho que deixar meus filhos, tenho que pegar meu carro, pôr um combustível. E lá quem tá agindo com fé sou eu. E a pessoa não fez nada. Então isso muitas vezes impede que ela... Aí eu falo assim, ó, vem você. Porque se você vier, a chance de ter cura é muito maior. Só que as pessoas não entendem, né? O pessoal acha que eu não quero ir. Mas não é isso. Então assim, você que tá aí agora e quer receber a cura, vamos fazer um ato de fé agora? Escreve o que você precisa ser curado aí nos comentários agora, antes da oração. Escreve aonde que... Porque isso é uma atitude de fé. Você já está se posicionando, se movendo, acreditando. Se você vai escrever é porque você acredita que o Senhor pode te curar. Então faça isso antes da oração. Você tem aí 10 segundos aí para você escrever aonde que é a sua enfermidade, aonde você quer que o Senhor te visite. E digite também, peça para o Senhor no meio dos comentários aí, para que esteja ligado, porque eu vou declarar exatamente isso, que aquilo que você escreveu aí seja visitado pelo poder de Deus. Amém, meu pastor? Amém. Glória a Deus. Deixa eu tentar me posicionar aqui, para não dar um tapa em tudo aqui. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Querido Espírito Santo, o Senhor é aquele que glorifica Jesus. O Senhor é aquele que honra a palavra pregada. E a palavra pregada hoje é uma palavra em que o Senhor Jesus é o Senhor que nos sara, é o Senhor que nos cura. O Senhor diz na tua palavra que o Espírito do Senhor estava sobre ele para que ele curasse. E ele disse assim, agora é com vocês. Eis que vos dou poder e autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos. E nós estamos aqui, querido Espírito Santo, para cumprir esta ordem, para obedecer a este comando. Por isso agora, Senhor, em nome de Jesus, aonde houver uma mulher de fé, aonde houver um homem de fé, alguém que está precisando de um milagre, sabe que o Senhor é Deus que cura, mas não teve uma oportunidade ainda, Senhor, de receber, eu já começo a sentir aqui a tua unção. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos conecta através, meu Pai, dessas redes online agora. Nos conecta através desse Podercast agora. Nos conecta através deste vídeo agora. Que o mesmo poder... que a mesma unção que visita esta sala, que toma as nossas mãos agora, que nos ativa, que nos enche agora, o mesmo poder, Senhor amado, em nome de Jesus agora, ultrapasse essas linhas agora, da distância e alcance outras cidades, alcance outras nações, alcance o coração aberto, alcance o teu filho agora, Espírito Santo, alcance a tua filha agora, em nome de Jesus. Cada comentário agora, cada enfermidade agora, em nome de Jesus, enfermidades nos ossos sejam destruídas, cânceres sejam dissipados, nódulos desapareçam, coluna seja sarada, problemas de joelhos sejam restaurados, diabetes, problemas de inflamação, em nome do Senhor Jesus agora, problema de rim, problema de coração, problema de estômago, visão, audição, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Senhor, envia os teus anjos ministros de cura agora, onde nós não podemos ir, mas que o Senhor, meu Deus, os envia agora para restauração, Senhor, para fazer cirurgias espirituais agora. Sinta o poder de Deus agora, este fogo que você sente, mulher de Deus, este fogo que você sente agora é o fogo da unção de cura,
O fogo está aqui, está sobre mim, uma unção de cura está descendo aqui. Este mesmo fogo. E quando nós ministramos, o povo diz: quando eu senti o fogo, aonde eu estava enfermo, aonde você está sentindo este calor agora, o Senhor está ministrando cura. Em nome de Jesus, toda maldição lançada caia por terra, seja destruída em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, dou uma ordem. Todos os comentários que foram colocados por alguém com fé, visita estas pessoas agora com milagre. Nós declaramos: enfermidades sumam, desapareçam, sejam destruídas agora, em nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Obrigado e graças a Deus. Diga obrigado, Jesus, graças a Deus. Procura a sua dor aí e já comenta aí o que o Senhor fez na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Recebe aí a cura em nome glória, de Jesus. Glória a Deus. Pastor, forte a presença do vamos Senhor. Continuar na oração, orar por ativação, orar para ser arrebatado ali. Glória. Seja feito conforme a tua fé. Aleluia. Louvado seja Deus, né? O Senhor vai trabalhar na medida da tua fé, né? Então, se você acredita, quem crê pouco, recebe pouco. Quem crê muito, recebe muito. Amém. E é assim que funciona. Então, se não tem limites, pastor. Não tem limites. Tem pessoas que às vezes são curadas por áudio, pastor. Áudio de WhatsApp. Se a pessoa acreditou, ela recebe. Então, é com você aí. É com você. Seja feito conforme a tua fé. Comece a encher teu coração de fé. Fala: Senhor, esse negócio aí mexeu comigo. Senhor, eu desejo essas coisas doidas aí. Eu também quero viver isso aí. Agora é você e Deus. Começa a pedir pro Senhor. E começa a gerar fome e sede aí, para que é assim que a gente recebe, né? Quanto mais fome, mais sede, mais o poder de Deus se move. Amém? Vamos lá? Vamos para cima? Glória a Deus. Querido Espírito Santo, querido amigo, uma vez mais, em nome de Jesus agora, Senhor, nós vamos orar por ativação. Nós vamos orar, Senhor, para que o Senhor desperte, porque muitas pessoas às vezes estão pedindo dons, mas que eles desconhecem que já está sobre a vida deles. Eles desconhecem autoridades e operações que já foram liberados para a vida deles, assim como aconteceu comigo. Tinha coisas que eu não sabia, mas já estava sobre a minha vida. Mas eu te peço agora, Senhor, tira o poeira de cima, tira o pó de cima deste dom, tira o tecido que está cobrindo, Pai, este talento. Tira, Senhor, o tecido que está cobrindo ferramentas, armas espirituais de guerra que o Senhor colocou na vida desta pessoa. Em nome de Jesus agora, que ele comece a sentir agora. Em nome de Jesus agora, aumenta a intensidade da unção. Mais unção, Senhor. Mais intenso, mais intenso, mais intenso, mais poder. Mais poder sobre esta pessoa. Fogo. Comece a sentir eletricidade. Comece a sentir o fogo agora. Comece a sentir o vento passando. Comece a sentir o perfume dos anjos agora. Comece a sentir um azeite descendo na sua cabeça. Comece a sentir o Espírito Santo passando perto de você. Comece aí, ó. Levanta os teus profetas, ó. Levante profetas. Levante os teus profetas que há muito tempo não têm visão, ó. Sejam ativados, profetas. Sejam ativados. Você que tem sonhado com as coisas do Senhor, que esse podcast mexeu contigo, seja levantado pelo poder de Deus. Seja levantado pelo poder de Deus agora. Agora, fale em novas línguas. Ore em línguas agora. Ore em línguas agora. Se puder, se levante. Se mova. E receba da parte do Senhor tudo que o Senhor tem para ti agora, em nome de Jesus. Recebe. Aleluia. Em nome de Jesus, armaduras novas, armas novas, capas novas autoridades. Em nome de Jesus, está sobre vocês, ó.
Meu Deus, estamos sendo eletrocutados aqui na presença do Senhor, ó. Em nome de Jesus, meu Deus, que presença é essa? Oh, glória a Deus, recebe, meu irmão, porque isso é para nós. Oh, aleluia. É para os seus filhos, aleluia, pela promessa do Senhor, nos últimos dias derramarei eu do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia, vossos filhos e filhas profetizarão. Oh, se levante para profetizar. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Está sobre nós. Aleluia, louvado seja o Senhor. Está sobre nós, igreja do Senhor. É um tempo que o Senhor tem levantado o seu povo para o avivamento. Nunca se viu e nunca se verá um tempo tão forte de avivamento, pastor Ariston. Está sobre as nossas vidas. Está sobre os teus telespectadores. Está sobre os que acreditam. Está sobre os que sonham. Está sobre aqueles que nunca se conformaram com o raso. Está sobre nós esta presença. Oh, aleluia. Eu quero profetizar sobre a vida do pastor Ariston. Um grande homem de Deus, humilde na presença do Senhor. Eu quero profetizar o crescimento desse canal. Este canal vai crescer. Pode ficar tranquilo, aquilo que tu sonha vai acontecer. O teu projeto que tu olha para outros lugares, que tu vê e fala assim, Senhor, eu queria chegar lá. O Senhor está te lapidando, o Senhor está te usando, o Senhor está trabalhando num processo em que você mesmo está crescendo, recebendo, fazendo conexões. Mas acalma o teu coração, porque as coisas acontecerão. E quando tu menos esperar, vai ter vídeos que vão viralizar, vai ter pessoas que vão te ajudar, vai ter pessoas que o Senhor vai enviar. Vai ter pessoas que vão patrocinar, vai ter pessoas que vão ser parceiros. Aleluia! E vai romper, este podcast vai romper, vai ficar, será algo conhecido nacionalmente. Aleluia! Pessoas grandes vão ouvir falar disso. Pessoas grandes ainda vão pedir para o Senhor para vir aqui. Oh, aleluia, aguarde o tempo, aguarde o tempo, aguarde o tempo, somente confia no teu Senhor, vai adorando, vai glorificando e não mude o teu coração, não mude o teu coração, porque é por causa do teu coração que essas coisas acontecerão. O teu coração tem agradado o Senhor, o teu coração, pastor Ariston, tem ganhado os telespectadores, o povo de Deus tem um carinho pela tua vida. Porque às vezes o que atrai não é apenas o poder, mas é a humildade, é o amor, é a simplicidade, e isso está sobre a tua vida, e assim o Senhor fará sobre este Podercast, em nome de Jesus. Como profeta do Senhor, eu profetizo crescimento, rompimento, aleluia, e presença do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Oh glória, oh glória a Deus, obrigado Jesus, meu Deus. Meu Deus. A glória de Deus, ó. Tem uma neblina aqui da nuvem da glória nesse lugar, meus irmãos. A neblina da nuvem da glória está aqui. Louvado seja o Senhor. E aonde essa nuvem está, a glória de Deus está presente. Você que recebeu algo aí, você que sentiu algo aí, né? Se você recebeu, comente aí para edificar a fé dos irmãos. Comente, compartilha. Envie esse vídeo para outras pessoas, para que receba da mesma porção que você recebeu também, em nome de Jesus. Obrigado por você ter ficado até aqui. Obrigado, meu pastor. Eu só quero passar minhas redes, né? Que eu não passei ainda aqui. Louvado seja o Senhor. O meu Instagram, para você acompanhar, é @pastorlucianofaeoficial. E o meu YouTube é Luciano Faé. Amém? Aleluia, muito forte aí o que Deus está fazendo aqui no programa Podercast. Já tem muitos testemunhos, batismo com o Espírito Santo, pessoas curadas, pastores, missionários, apóstolos sendo ativados no programa Podercast. É verdade. Graças a Deus, para a glória de Deus, Deus tem tocado muitas vidas e você pode ajudar de várias maneiras, pode ajudar sendo patrocinador, mandando uma oferta, pode ajudar compartilhando para pessoas, que é uma forma de mais pessoas conhecerem, porque sabe que orgânico é mais lento, mas se mais pessoas compartilhar, acaba se tornando rápido, e eu creio em tudo que foi falado aqui. Com certeza Deus está trabalhando, glória. Deus está agindo, Deus está movendo, e você pode fazer parte desse projeto cada vez mais,
E eu creio que no nome de Jesus, pastor Luciano Faé. Faé. É só Faé mesmo? Faé, Luciano É Faé. a origem do quê? Faé? É meio espanhol, Meio meio... espanhol? Você tem um pouco de... Com certeza o seu ministério vai alargar as Glória. fronteiras Aleluia, eu recebo. para levar curas e milagres Glória. para vários lugares Eu do recebo. Brasil. Oh, glória, eu recebo. Já tô sentindo aqui, ó. Eu vejo principalmente lugares do Nordeste. Oh, glória. Vai ser aberta uma agenda no Nordeste Eita, Jesus. para curas e milagres acontecer Meu ali. Deus, eu tô recebendo aqui, ó. Meu Deus. Vejo ali Parece na que tá região do Pernambuco, vejo a região alta ali da glória a Bahia, Deus. milagres e curas extraordinárias para ser Eita, Jesus. avivamento Meu Deus. para aquela terra, para aquela região. Sim, Jesus. Oh, se preparem. Oh, glória. Coisas grandes e Eita, maiores Jesus. ainda. Oh, glória, estão obrigado, vindo, Jesus. Estão vindo em Eita, nome de Deus. Jesus. Tô sentindo Oh, aqui, Jesus. harabá. Parece que tá passando a eletricidade das tuas mãos para mim. Harabá, Estamos harabá. conectados. Eu recebo esta palavra em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Tá vendo, pastor? A gente vem para... Esse Deus é maravilhoso. Esse é o reino, né, pastor? É o rei. A gente vem, a gente entrega um pouco e recebe muito mais. E esse Deus nosso é maravilhoso. Deus É uma honra não apenas conhecer o Podercast, mas é uma honra conhecer a pessoa do Senhor Ariston. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela presença. Foi uma bênção. Glória. Então, até mais. Até o próximo programa. Até. Tchau, tchau.